Paz, irmãos, bom dia a todos. Eu espero que hoje nós tenhamos um bom proveito no nosso estudo. A última vez que eu estive aqui ministrando na escola dominical, nós falamos a respeito das bem-aventuranças. Os irmãos devem estar lembrados. Hoje, eu quero continuar o tema do Sermão da Montanha, dessa vez falando sobre o sal da terra e a luz do mundo, que é o texto que segue as bem-aventuranças que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. As bem-aventuranças, logicamente, nós vimos que é um caráter pessoal do cristão. Já o sal da terra e a luz do mundo é uma expressão, são figuras do cristão para influenciar o mundo. Já extrapola a órbita de si próprio e passa para o mundo também. Bem, eu quero ler um texto da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, versos de 13 a 16, que assim diz a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Graças te damos, nosso Deus e Pai, Senhor de todas as coisas, porque o Senhor nos esclarece e fala conosco através da tua palavra. Visite cada um agora, ó Pai, que tem acesso a essa palavra, a esse estudo, para que possa aprender, para que possamos aprender juntos, e ó Pai, e viver uma vida que exale a tua presença neste mundo. Em nome do Senhor Jesus te glorificamos, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Irmãos, a primeira figura que Jesus usou nesse texto foi a figura do sal, né? Nós, para esclarecer algumas situações a respeito do sal, o sal na antiguidade, ele tinha uma importância muito grande e era muito valorizado. Hoje o sal é super barato, a gente compra um saco de sal de 25 quilos de sal e custa aí 10, 12 reais, é muito barato. Mas o sal antigamente ele tinha um valor tão expressivo que ele era usado até como uma forma de remunerar o trabalho. Os trabalhadores ou jornaleiros na antiguidade, até parte da Idade Média, recebiam a retribuição pelo seu trabalho em forma de sal. E com sal se comprava roupas, se comprava os objetos que as pessoas necessitavam para sobreviver. E daí essa palavra sal deu origem a muitas palavras que nós conhecemos hoje, como por exemplo salário, né? O salário, que era a retribuição que eles recebiam antigamente, é uma palavra originária de sal. Também soldado, porque recebia o soldo. O soldo é uma palavra derivada de sal, era a retribuição, o pagamento do soldado. Recebiam o soldo, sal. E por isso também a palavra soldado também deriva do sal. Interessante que muitas línguas, né, principalmente as línguas de origem latina, usam a expressão sal para designar esse mineral que é tão indispensável para a vida humana, né? Nós sabemos que no organismo ele tem uma função excepcional de condução de líquidos, de compensação de líquidos das células e assim por diante, né? E eu lembro até que nós temos uns amigos argentinos que acham engraçado nós brasileiros chamarmos aquela salada que a gente faz com alface, com tomate, enfim, qualquer tipo de salada a gente chamar de salada.
Para eles, salada é sal diluído em água, uma concentração de sal. É por isso que eles não chamam de salada. Os espanhóis chamam, as línguas hispânicas, chama de ensalada, aquilo que a gente chama de salada. Só a título de curiosidade. O sal na antiguidade ele era associado também aos cultos pagãos. E também os judeus, quando ofertavam oferta de cereais e de animais no templo, também existia sal naqueles sacrifícios, naquelas ofertas. Então era muito comum entre os judeus o uso do sal, não só entre os judeus, mas também o mundo pagão, né? Os deuses de outras nações, os gregos, por exemplo, Afrodite, Zeus, Baco e outros deuses pagãos, também era adorado com sacrifícios, e o sal também era muito usado. Nos nossos dias, nós aprendemos até um outro emprego para o sal, que é o cloro, né? O cloro é extraído do sal. É uma solução de sal, que se faz a eletrólise, né? Se você quiser fazer em casa, só tomar cuidado para não tomar choque, né? Você faz uma solução bem grossa de sal e coloca os fios de energia lá dentro. De um lado você vai ver que vai sair uma fumaça amarela. Aquilo ali é o cloro puro, que não é aquele que a gente compra, que a gente pensa que é cloro, mas na verdade é uma solução de cloro mesmo, só tem um pouquinho, porque o cloro é altamente instável. Mas é derivado também do sal, sai do sal, do cloreto de sódio, ou seja, sai cloro nesse processo. Sai o cloro e sai também o sódio. Naquela época, os judeus não só os judeus, mas os povos da região do Mar Morto, que hoje nós conhecemos como Jordânia também, extraíam o sal do Mar Morto. O Mar Morto era a principal fonte de extração de sal, né? Pegava-se a água do Mar Morto, que como todos nós sabemos, é uma água que tem uma concentração de sal muito grande, e é tanto que as pessoas que vão se banhar no Mar Morto, pelo Mar Morto ter essa concentração altíssima de sal, elas não conseguem nem afundar, elas boiam. O Mar Morto é a maior depressão do mundo, fica praticamente a mais de 100 metros abaixo do nível do mar. Se existisse um canal que ligasse o Mar Morto ao mar, aos oceanos, com certeza toda aquela região do mar seria inundada, porque ele está muito mais baixo em relação é a maior depressão do mundo. O lugar mais baixo do mundo é o Mar Morto, e ali se extraía-se muito sal. E até hoje as pessoas vão lá para se banhar naquelas águas, como forma de, acredita-se que tenha características curativas, e se banham na lama de sal das margens do Mar Morto, como terapia, né? Enfim, o uso do sal naquela época já era muito significante, como nós temos até hoje em nossos dias. A luz também, Jesus nos diz que nós somos a luz do mundo. Nós não somos a luz da igreja apenas, mas Jesus aqui está esclarecendo, nós somos a luz do mundo. E nós vemos que, para definir a natureza dessa influência, Jesus usa duas figuras comuns do lar, o sal e luz. Qual é o lar que, por mais pobre que seja, não usa tanto o sal como a luz? Luz e sal são itens indispensáveis em qualquer lar. Essas duas figuras que Jesus usou, tanto o sal como a luz, elas são expressões que devem existir na vida do cristão para influenciar o mundo. Não são como as bem-aventuranças, como nós dissemos, que é um caráter pessoal do cristão. Esse caráter pessoal do cristão presente nas bem-aventuranças que nós já estudamos, eles devem se externar
ele deve extrapolar a sua esfera pessoal para influenciar o mundo. E como o texto nós lemos disse aqui, qualquer casa, qualquer lugar, por mais pobre que seja, você vai ver ali, você vai ver a presença do sal e da luz. Sempre tem raramente casas hoje em dia, principalmente nas áreas urbanas, não tem eletricidade. Então sempre tem luz. A pessoa tem uma televisãozinha, por mais humilde que seja, e o sal também é presente em qualquer casa. Eu lembro, quando eu era criança, na nossa casa sempre teve luz, pelo menos que eu me lembre, né? Mas dizem que, meu pai dizia que naquela época, eu não me lembro porque eu era muito pequeno, a energia era ligada pela manhã, talvez 5, 6 horas da manhã, e era desligada à noite, lá para as 8, 9 horas da noite. E durante toda a noite a energia não tinha eletricidade. É algo que hoje seria inadmissível em nossos dias, né? E eu lembro também que a minha avó, quando nós íamos para Baixo Guandu, na casa dos meus avós, lá não tinha eletricidade. Então minha avó usava uma lamparina, um candeeiro de querosene. E conversando mais com eles naquela época, eles diziam que na roça onde eles moravam, só se comprava sal e querosene. Ou seja, sal, propriamente dito, e o querosene para a luz, porque as pessoas usavam o querosene na lamparina. Então, na roça naquela época, quase tudo era produzido na própria roça, as pessoas não compravam nada, não tinha muito acesso a dinheiro também. Então, ali você tinha seu animal para você comer, você plantava arroz, plantava feijão, plantava os itens que você necessitava para a sobrevivência, você tinha tudo ali, né? Até seu calçado era feito ali, às vezes o meu pai mesmo usava tamanco, como meu avô fazia. Lavrava uns pedaços de pau, pregava umas tiras de couro e usava. Então, naquela época era muito difícil o acesso aos bens de consumo que nós temos hoje, muito menos até os básicos que nós temos hoje, eles não tinham. E se comprava apenas sal e querosene. Sal para os alimentos e o querosene para a iluminação. Nós temos 3 funções principais do sal. A primeira função é para tempero. Nós usamos o sal basicamente para tempero, mas existem outras funções também. Essa é a característica mais conhecida. Você já pensou numa comida sem sal? A influência do crente no mundo deve ser como sal para a comida. A presença do crente dá um novo sabor ao ambiente, no escritório, na faculdade, na fábrica. Será que nossa presença tem influenciado positivamente? Infelizmente, muitas pessoas consideram que o crente tira o sabor da vida, né? Às vezes, hoje nem tanto mais, mas antigamente a gente sofria muita discriminação por ser crente, por ser evangélico. Outra função do sal: o sal é preservador, evita a putrefação, ou seja, evita que o alimento estrague. No mundo antigo, o sal era o preservador mais comum. Antes da invenção da geladeira, da eletricidade, o sal era usado como preservador para preservar a carne e o peixe do apodrecimento. Esses dias eu tive até uma experiência desagradável, porque eu comprei uma carne e deixei essa carne que já vem em sacola, empacotada, e deixei no congelador. Quando eu fui pegar no domingo, ia fazer um churrasco, uns bifes, alguma coisa assim, que eu abri, eu vi que a carne estava com um cheiro meio desagradável, né? Então, eu pensei, poxa, eu vou levar lá para devolver, eu estou sem a nota, vou ter que ir lá, vou me aborrecer, então, o que eu faço? Jogo fora? Como eu sempre, às vezes, compro carne para fazer carne seca, que eu faço com muita frequência lá em casa, eu peguei aquela carne, lavei,
cortei, salguei, deixei 24 horas no sal, coloquei para secar, com uns 2 ou 3 dias secando. Quando eu peguei a carne, ela estava perfeita, não tinha qualquer cheiro desagradável, a carne tinha saído todo aquele sangue, que é o primeiro que começa a dar esse mau cheiro, né? Tinha saído e a carne estava toda preservada. Fizemos a carne, todo mundo comeu e não tinha nenhum aspecto de nada de estragado. Tamanha a influência que o sal tem na preservação dos alimentos. Assim, se o crente vai ser o sal da terra, deve ter uma influência antisséptica no mundo. A presença do crente deve evitar o progresso do mal, derrotando a podridão ao seu redor. Função antisséptica, ou seja, evitar a podridão desse mundo. Não deixar que a corrupção humana, que tanto tem devastado esse mundo, se propague. É uma tragédia que a igreja evangélica, representando de 20% a 25% da população brasileira, não tem exercido influência maior para o bem no meio político, sindical e social como verdadeiro sal da terra. Irmãos, todas essas tragédias que nós temos vendo hoje em dia, parte dela é culpa minha, culpa sua, culpa nossa, que não temos influenciado o nosso meio, o nosso derredor. Qual é a qualidade dos nossos políticos? Nós estamos vendo aí, corrupção, todo dia a Polícia Federal prendendo ex-políticos, políticos atual, busca e apreensão, condução coercitiva de políticos, de empresários. Qual a qualidade dos nossos tribunais superiores, dos nossos juízes? Será que eles têm visão cristã na hora de decidir as suas ações? A quem está entregue a nossa nação? Nosso presidente, nossos ministros, eles são efetivamente pautados por disciplinas cristãs? O que tem faltado na sociedade é que nós não temos influenciado essa sociedade de forma a colocarmos Deus na frente dessas questões todas que nós vemos. Se nós vemos essas questões chamadas culturais, né? É da cultura do povo brasileiro o carnaval, tudo bem, então vamos deixar para lá. Mas acontece que às vezes até os cristãos se envolvem nisso. É da época do carnaval, uns aos vezes de ir para o retiro, ou ficar em casa, ou ficar orando e tal, também entra na folia. Por quê? Porque não está sendo o sal da terra que o Senhor espera de cada um de nós. Irmãos, eu não posso deixar de falar daquele caso absurdo que aconteceu e que veio nas últimas 2 semanas a público, o caso daquela menina que foi estuprada pelos seus familiares. Os tios, parece que o avô também, segundo a narrativa. E nós vemos que essas coisas acontecem porque nós cristãos estamos deixando a desejar em influenciar esse mundo para que mais pessoas como essas não conheçam o Senhor Jesus, não tenham acesso aos ensinamentos do nosso Criador. E com isso, as nossas autoridades tomam as decisões mais precipitadas e mais absurdas possíveis, né? Aquele jovem que cometeu aquele crime absurdo, que muita gente desejaria numa hora dessa, que existisse pena de morte no nosso país, para que essa pessoa fosse condenada à morte, e uma morte bem dolorosa, daqui a uns dias vai estar solto, vai tomar uma pena aí, talvez de muitos anos de cadeia, mas depois ele vai receber os benefícios da própria lei, fica 2, 3 anos preso em regime fechado, e a pouco está solto.
o avô também, seja lá mais quem. Essa menina vai ser amparada, vai ter tratamento psicológico, vai talvez restabelecer toda a sua situação e voltar à normalidade, ainda ser uma moça que vai influenciar muitas coisas boas ainda pelo mundo, nós não sabemos. Mas por enquanto o único que foi condenado à morte foi aquele bebê. Eu falo bebê porque ele já estava de 5 meses. Ele já tinha de 23, 24, 25 semanas. Então ele foi condenado à morte por um tribunal composto de pessoas que não conhecem o que é sal da terra. Eu conheço uma senhora que quando era jovem ela foi estuprada também e ficou grávida. Ela não teve condições psicológicas de criar a criança. Até aí tudo bem, até admito. Ela deu para outra pessoa cuidar, outra pessoa criou. Hoje elas são até amigas. Porque esse ser não é culpado de nada. Deus é capaz de transformar coisas ruins em coisas boas, coisas que ele não desejava que acontecesse. Mas uma vez que aconteceu, Deus é capaz de transformar tudo isso em coisa boa. Eu sei que existem pessoas que não pensam como eu, mas eu como caráter cristão que existe dentro de mim, a única forma que eu tenho de me expressar é essa, a indignação pela morte daquela criança que foi condenada à morte. É o único que foi condenado à morte até agora. E com o aval dos nossos tribunais. Por quê? Quem é que está lá nos nossos tribunais? Não somos nós. Por que não somos nós? Deus não falou que nós somos cabeça? O Senhor não fala? Vocês não são cauda, vocês são cabeça. Então, como cabeça, nós deveríamos estar lá, ditando a contracultura, ditando o conhecimento da palavra, resplandecendo a luz nesse mundo. Mas muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Eu não gosto de política. Na verdade, irmãos, eu também não gosto, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu vou deixar para essas pessoas que isso é coisa deles, né? Eu quero ser um empresário, mas eu quero ganhar meu dinheiro e dane-se meus funcionários, dane-se o governo, vou sonegar imposto e que se lixe todo mundo. É assim muitas vezes o comportamento de pessoas que se dizem cristãs. Mas será que são sal da terra? Será que são influenciadores para o bem? Será que estão evitando que esse mundo se apodreça como tem apodrecido? Essa é uma questão que nós devemos refletir com base nessa palavra de Jesus. Você é sal da terra, você é um influenciador, você é alguém que vai evitar a podridão desse mundo. É isso que o Senhor espera de você. É isso que o Senhor quer que você seja, o sal da terra, aquele que salga. O Senhor não te chamou para ser açúcar. O açúcar sim, o açúcar se adapta bem, todo mundo gosta e tal. Não se importa se alguém não gostar de você lá no seu trabalho, por você ser um influenciador. Mais cedo ou mais tarde eles vão reconhecer que eles dependem da sua palavra para resolver muitas situações que eles não sabem resolver. Porque quem não consegue resolver suas situações, se entrega à prostituição, se entrega ao suicídio, se entrega à bebedice, se entrega às drogas. Por quê? Porque você foi açúcar diante dele, você não foi um influenciador. Agora, a partir do momento que seja chefe seu, seja colega de trabalho, seja vizinho, seja amigo, seja irmão, seja parente, seja alguém que está viajando com você, você passa a influenciar e você passe a contestar o pecado dessa pessoa e mostrar que você é um exemplo para ele, ele pode até te rejeitar no primeiro momento, mas mais cedo ou mais tarde, ele vai começar a reconhecer o seu valor e vai procurar você pedindo as suas bênçãos. Isso já aconteceu comigo. Pessoas que no passado se escarneceram de mim, depois, no futuro, passou-se um tempo, me procuraram, e hoje são minhas amigas, pediram oração. Eu às vezes até encaminho para elas as mensagens que às vezes eu prego, os estudos, elas assistem, depois respondem, dizem alguma coisa. Isso é influenciar o mundo.
Deus quer que você seja um ministro, quer que você seja um grande empresário cristão, quer que você seja o presidente dessa nação. É isso que o Senhor espera de você. Sal é ligado à pureza. Não há dúvida que sua brancura brilhante fez essa ligação fácil. Os romanos diziam que o sal era a coisa mais pura de todas as coisas, porque veio das coisas mais puras, o sol e o mar. Realmente o sol é puro, né? E o mar, quando naquela época não era poluído, né? Também era algo puro. Duas coisas puras se uniram para formar o sal. Os romanos diziam que o sal era muito puro. Se o crente vai ser o sal da terra, tem de ser um exemplo de pureza. Uma das características da sociedade em que vivemos é o rebaixamento dos padrões de pureza. Não há mais restrições na área moral. Sexo antes do casamento é normal. E infidelidade no casamento é comum. Os filmes com cenas de sexo explícito na TV e no cinema, as piadas sujas na fábrica e no escritório são áreas nas quais o crente tem de demonstrar sua pureza. Por que nós não criamos a nossa contracultura, né? Existe aí um contexto complicado, né? Até onde o cristianismo deve ir dentro do mundo, né? Aí não entra a parte dos usos e costumes, né? Alguns costumes que se usam. Aparece uma moda no mundo, o que acontece? Nós estamos no mundo, nós vamos usar aquela calça, nós vamos usar aquela camisa, nós vamos assumir determinados comportamentos, e isso não tem problema algum. Mas até onde nós devemos ir nessa cultura mundana, do mundo que nos rodeia? Será que algumas programações que tem na televisão são para nós? Será que algumas roupas que se usam lá na beira do mar, nós podemos ir com ela dentro da igreja? Nós sabemos que as igrejas, por exemplo, que são mais próximas do mar, as pessoas têm a tendência de ir com roupas mais leves, né? Vamos dizer assim. Já mais para as regiões onde não tem mar, as pessoas usam roupas mais recatadas. Até onde nós devemos ir? Nós temos que nos examinar o contexto e ver, será que eu estou sendo puro, tendo esse ou aquele comportamento? Dizendo isso ou aquilo? Será que eu estou sendo puro em assumindo determinadas atitudes que existem aí à minha volta? Eu posso fazer alguma coisa para que essa situação se converta a favor da igreja, a favor dos ensinamentos do Senhor? Você está limpando o mundo ou o mundo está te sujando? O sal da terra foi feito para você limpar o mundo. Se você vier a se sujar nesse mundo, você vai se tornar insípido. Logicamente que o sal nunca perde o sabor. Essa figura que Jesus usou aqui é no caso do sal, da impureza do sal, que alguém pode sujar o sal e aí ele se tornar imprestável para o uso. Mas fica esse questionamento: eu estou influenciando o mundo, estou limpando o mundo, estou contribuindo para o meu mundo ser melhor, para esse estado de coisas que vem acontecendo parar de acontecer? Ou será que o mundo está me enredando? Eu estou sendo alcançado por mundo, o mundo está me sujando, e eu estou dentro da igreja do mesmo jeito, está tudo bom, e nada precisa ser feito. A eficácia do sal é condicional. Para continuar a ser útil, o sal tem de conservar sua salinidade.
É um fato que o sal não pode perder a sua qualidade de salinidade. O cloreto de sódio, né, que nós já dissemos, né, o NaCl, cloreto de sódio, é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques. Mas provavelmente Jesus está alertando seus discípulos de que o sal pode se tornar adulterado por impureza, e quando isso acontece, para nada mais presta. A mesma coisa pode acontecer com os discípulos. A salinidade do crente vem do seu caráter descrito nas 8 bem-aventuranças. Se não serve ao Senhor pelas suas obras, se tornarão inúteis e serão rejeitados. O problema muitas vezes é que o crente se deixa contaminar pelas impurezas do mundo e por isso perde a sua capacidade de influenciar. Muito sério isso, irmãos. O Senhor está te chamando para ser sal da terra, influenciador, para que você possa temperar esse mundo, para que você possa conservar esse mundo, evitar a podridão desse mundo, para que você possa ser puro, mostrar que você é diferente nesse mundo. Mas se você se contaminar, você não presta para mais nada. Como que Deus vai trabalhar com alguém sujo? A palavra do Senhor diz: sem santidade é impossível ver a Deus. Deus não compactua, você não pode servir a 2 senhores. Ou você é sal, ou você é sal sujo. Não há meio termo aí. E para que serve o sal sujo? Para nada, para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, como a palavra do Senhor diz. Essa expressão que Jesus diz aqui, sal pisado pelos homens, provavelmente o sal, quando ele era um sal sujo, um sal rejeitado, ele era guardado no templo para a época que caía neve em Jerusalém. E Jerusalém, pouco, mas às vezes costuma nevar em Jerusalém em uma certa época do ano, do inverno. E como o chão do pátio do templo era de mármore, provavelmente as pessoas escorregavam ali na neve, alguma coisa assim. E até hoje o sal é usado nas regiões que tem muita neve, né? Hoje mesmo eu estava vendo no jornal que lá nos Estados Unidos eles compraram toneladas e mais toneladas, e aqui no Brasil também se faz isso com as regiões que nevam às vezes, raramente mas neva. Pega o sal, joga na neve e ele vai e derrete. E eles faziam isso, pegavam aquele sal velho no templo, jogavam na neve para evitar que as pessoas escorregassem e caíssem no pátio do templo. Então o sal ali, segundo a terminologia que Jesus usou, era pisado pelos homens, jogavam no chão. Lógico que as pessoas só servia para isso, aquele sal sujo, só para evitar que a neve fizesse pessoas, para dissolver a neve e evitar que as pessoas caíssem ali. Não servia para mais nada, a não ser isso. Então a consequência para aquele que se diz cristão nominal, mas que não salga, que se deixa influenciar, que não experimenta a pureza, mas acaba se contaminando, é de se tornar insípido. E a consequência é ser lançado fora. O Senhor abandona, o Senhor lança ele fora. Não há dúvida a respeito da verdade que Jesus está ensinando. Se não estamos sendo úteis, então seremos jogados fora. Inutilidade sempre traz desastre. E não se esqueça, o crente é sal e não açúcar. A luz, falamos do sol, agora vamos falar da luz. A luz é algo também extremamente importante na mensagem da Bíblia, de toda a Bíblia. O contexto de toda a Bíblia nós vemos o enaltecido a luz. Nosso Deus é um Deus de luz, não é um Deus de trevas.
nós sabemos que onde há trevas, não há luz. Onde há luz, também não há trevas. Mas uma coisa é um detalhe importante. A luz influencia as trevas, a luz afasta as trevas. A luz, onde a luz chega, as trevas elas somem, elas acabam. Porque onde há luz não há trevas. Mas as trevas não são capazes de acabar com a luz. Não existe uma forma da luz chegar e abafar, a treva chegar e abafar a luz e acabar com a luz. Não é possível isso. Outra questão é que quando o Senhor diz que nós somos, que Ele é a luz do mundo, Ele está dizendo que nós, essa luz que nós temos, não é nossa, essa luz é dele. Nós só refletimos a luz dele. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo que essa luz dele deve refletir em nós. Porque se nós criarmos a nossa própria luz, nós estamos dizendo que nós não precisamos dele. E existe luz, nós temos algumas luzes, e muitas pessoas vivem só das suas luzes, ou porque tem influência política, ou porque tem influência financeira, empresarial, ou porque tem qualquer relevância na nossa sociedade. E às vezes são pessoas que não admitem que essas coisas, que a sua luz veio do Senhor, que às vezes rejeitam, às vezes são até incrédulos, pessoas que não demonstram qualquer vínculo com a luz verdadeira que é o Senhor. Elas acham que depende, que a luz própria delas é capaz de satisfazê-las. Mas o cristão verdadeiro, ele não tem luz própria. A luz dele é um reflexo de Jesus. Por isso ele depende do Senhor para brilhar nesse mundo. E para depender do Senhor, você tem que buscar a presença do Senhor. Por isso que a luz é tão importante como o sal. Nessas figuras que Jesus usou aqui no Sermão da Montanha. Luz é uma figura muito importante nas Escrituras. Deus é luz, 1 João 1,5. Isaías 9,2 fala da vinda de Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. A profecia de luz de Jesus aqui, 700 anos antes de Jesus nascer aqui na terra. A missão de Israel era ser luz para os gentios, Isaías 42:6, 51:4 e 5. Paulo nos lembra que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. É interessante que Jesus convoca seus seguidores a ser aquilo que ele mesmo é. Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Aquele que permanece em Cristo, a verdadeira luz, são também luz. A luz de Jesus brilhante neles aparece em cada rosto, nas palavras, nas ações e ilumina o mundo ao redor. Nós já falamos que o sal é um tipo de influência do cristão no mundo para conservá-lo, para dar-lhe sabor e para purificá-lo. Agora, a expressão da luz é tudo que você faz ou você diz. As suas ações, aquilo que você faz no dia a dia, a sua conduta demonstram se a luz do Senhor está presente na sua vida. Você é uma pessoa que tem misericórdia das outras pessoas que erram com você? Você é uma pessoa que cumpre as suas obrigações como cidadão? Você é uma pessoa que apaga fogo quando alguma coisa começa a incendiar
no relacionamento das pessoas que estão à sua volta? Você é um bombeiro ou você é um incendiário? Se você é um bombeiro, você é luz. Se você é um incendiário, você é treva. Então, as suas ações, aquilo que você diz, aquilo que você fala, as suas obras espelham a luz do Senhor ou não. As casas na Palestina eram bastante escuras, com uma abertura pequena que servia de janela. A posse da luz de Cristo faz com que os seus discípulos sejam visíveis como uma cidade edificada sobre um monte. Como é que você vai esconder uma cidade edificada sobre um monte? Quando a gente vai chegando próximo de Colatina, Colatina porque tem os morros, né? Então, às vezes, de longe você já vai vendo as casas nos morros de Colatina e você já sabe, poxa, está chegando, Colatina está logo ali. Porque você não pode apagar aquelas luzes, aquilo é visível. Como é que você vai apagar aquelas luzes? Aquilo é patente, está nu, está visível. Não tem como esconder. A menos que haja uma queda de energia, mas em condições normais, naquela época também, a iluminação era por candeeiros, só que não era querosene, né? A princípio era o azeite que era usado, né, com pavio e tal, para iluminar. O azeite aquela terceira extração, né? A primeira é o extra virgem, a segunda é um azeite de segunda, que serve para muitas coisas também, e o terceiro azeite servia como óleo, combustível para iluminação. As cidades edificadas sobre monte, todo mundo usando a sua lamparina lá, não tem como, né? Assim é a vida do crente, você não tem como se esconder. Se você é cristão realmente, você vai aparecer, a menos que você seja treva. Esse texto enfatiza que não pode haver discípulo secreto. A nossa fé deve ser vista na maneira pela qual tratamos o balconista na loja, a doméstica em casa, o porteiro do prédio, o empregado no serviço. Olha só nossas ações aqui. As suas relações interpessoais, você está sendo luz? Como é que você se dirige às pessoas à sua volta? Ainda que te tratem mal, você está espelhando a luz de Cristo? A luz não é sua, a luz é de Cristo. Tem os agentes secretos de Jesus, né? Aqueles que são crentes, mas ninguém sabe que ele é crente, né? Tem até um fato curioso, que na nossa época de adolescente, nós usávamos a Bíblia, né? Hoje muita gente usa celular, tablet e tal, a gente não questiona essas coisas, que é evolução natural, isso está dentro do esperado da sociedade. Mas naquela época, o cristão, para ser reconhecidamente cristão, ele tinha que andar com a Bíblia debaixo do braço, porque se ele não andasse com a Bíblia debaixo do braço, a gente entendia que ele não tinha coragem de se declarar cristão. Então o cara, para usar uma Bíblia debaixo do braço, é porque ele era realmente um cristão autêntico. A princípio era um cristão autêntico. E nós passávamos, às vezes, perto quando saía da igreja, nós passávamos perto da ACD, do clube ACD, que estava lotado de gente ali, e a gente com a Bíblia debaixo do braço, as pessoas caçoando da gente e fazendo piadinhas, a gente ia embora e tudo bem. Quer dizer, nós éramos cristãos que não íamos esconder a nossa fé. Mas existiam alguns colegas, irmãos nossos, que ficavam com tanta vergonha que ele escondia a Bíblia, ou não levava a Bíblia para a igreja, porque ele sabia que se ele passasse lá perto daquele local, ele ia ser ridicularizado por aquelas pessoas. E nós chamávamos esses colegas nossos de agentes secretos de Jesus. Eram cristãos, mas eram cristãos escondidos, não podia aparecer. A luz dissipa as trevas, como nós já falamos.
Paulo, ao escrever aos Filipenses, enfatiza sua função. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, né? O mundo não pode permanecer nas trevas. Você só tem duas alternativas para viver nesse mundo. A primeira, que não é indicada, é você se recolher num mosteiro, ficar lá escondido, para que o mundo não possa te alcançar. Mas em compensação, você também não alcança o mundo. Paulo está dizendo que você deve resplandecer nesse mundo. Olha só, como é que é feito isso? Só Deus. Só você refletindo o que Jesus espera de você. A luz dele. Você é a luz nesse mundo. Como é que eu posso enfrentar esse mundo que vive uma pecaminosidade tão terrível? Refletindo a luz de Cristo. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas achem, você deve resplandecer, você deve ser o influenciador neste mundo. A luz avisa do perigo, revela o perigo que nos cerca neste mundo tenebroso. Né? A gente usa às vezes, quando você quer se livrar do perigo, né? O que você faz com o seu carro quando você dirige à noite? Você deixa o farol apagado? Não, você acende, por quê? Porque ele vai te avisar dos perigos, vai mostrar o caminho, não é verdade? O farol lá na beira do mar avisa o quê? Os navios, para o navio não acabar batendo nas rochas. E assim por diante. Então a luz também tem essa função. A luz é um guia. Vamos ver o que lá no Salmo 119, 105 nos diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pelo nosso testemunho brilhante, dirigimos muitos no caminho certo. Jesus não disse, vós sois a luz da igreja. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Que na igreja é muito fácil você brilhar, né? Você pode botar sua capa de crente, vir para a igreja todo domingo, vir na quinta-feira, e aqui você brilha igual o raio do sol, né? O Senhor está brilhando aqui, o pastor está brilhando, você está brilhando aqui, um brilho ali. Tá, essa luz, você deve brilhar também aqui dentro da igreja, ok. Mas quando você sai ali fora, a sua luz continua brilhando? Você é o mesmo que confessa o Senhor aqui, a luz do Senhor aqui? Você deve brilhar lá fora também. Esse convite do Senhor aqui, de Mateus capítulo 5, os versículos que nós lemos, é para você influenciar e você ser luz e salgar o mundo. Não é só aqui dentro da igreja, não. Jesus esclarece que as nossas boas obras são essa luz. Essa expressão abrange tudo que o crente faz e diz, demonstrando a sua fé cristã. Em outras palavras, refere-se ao seu testemunho diário. Nós vemos lá, né, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, quando Tiago diz que a fé sem obras é vã. As obras, o testemunho, o que você faz, elas não te salvam. Mas é impossível você ser um cristão que resplandece luz e não ter boas obras. Por isso que o Tiago diz, e dá a entender o seguinte, você quer saber quem é um cristão? Vamos ver as obras dele, vamos ver o que ele faz, vamos ver o que ele diz, vamos ver se ele é cristão realmente, né? E muitas pessoas que estão se dizendo cristãs, hoje em dia, um dia, talvez, eu espero que se arrependam antes disso, o Senhor os dirá, não os conheço. Mas não frequentamos a igreja? Nós não expulsamos demônio? Nós não pregamos? Nós não fizemos isso, fizemos aquilo? O Senhor diz, não vos conheço. Vocês para nada mais serve senão para ser pisado pelos homens. Afastai-vos de mim para o fogo eterno. Essa é a consequência.
Você é cristão? Então assuma a sua posição de cristão. Seja sal nesse mundo, seja luz nesse mundo, faça a diferença. Nossas boas obras não devem chamar a atenção para nós, mas para Deus. Quando os homens veem tais obras, disse Jesus, glorifique a Deus, pois elas encarnam as boas novas do seu amor que nós proclamamos. E para concluir, não há dúvida que Jesus está enfatizando que deve haver uma diferença fundamental entre o crente e o não crente, entre a igreja e o mundo. Este tema é básico do Sermão do Monte. O sermão foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são por natureza diferentes e convoca-nos a sermos diferentes na prática. Provavelmente a maior de todas as tragédias da igreja ao longo de sua história tem sido sua constância em confrontar-se à cultura prevalente, em lugar de desenvolver uma contracultura cristã. Por que nós nos desenvolvemos uma contracultura cristã? Não é? Está na hora da gente abafar a cultura do mundo e lançarmos a contracultura cristã. Assim aprendemos que fomos colocados no mundo com este papel duplo, como sal para interromper ou pelo menos retardar esse processo da corrupção moral e espiritual, e como luz para desfazer as trevas e as obras do maligno. Meu irmão, que Deus te abençoe, que faça a diferença na sua vida e você possa fazer a diferença nesse mundo, contribuir para que esse mundo tenha políticos melhores, tenha empresários melhores, tenha amigos melhores, tenha líderes melhores, menos crime, menos corrupção, mais adoração, e que essa nação possa proclamar que ela é do Senhor e cumprir aquilo que nós esperamos, nós aprendemos na palavra, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja sal, que salgue, e que você seja a luz nesse mundo de trevas. Pai querido, nós te agradecemos porque aprendemos mais um pouco da tua palavra, refletimos sobre ela, ó Deus. Ensina-nos a cumprir as tuas ordens, ó Pai, de proclamarmos o Evangelho e fazermos a diferença nesse mundo. Nós te glorificamos, nós sempre te glorificaremos, ó Pai, porque queremos refletir a tua luz, não queremos ter a nossa luz própria, queremos refletir a tua luz nesse mundo. Pai, nós queremos ser o sal, mas não o sal insípido, queremos ser o sal que salgue realmente e que faça a diferença nesse mundo. Obrigado por tudo, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.